queria só dar uma pinceladinha aqui, uma coisa rápida. Às vezes as pessoas não contribuem porque elas não têm, elas estão passando por uma estação difícil. Mas aí a gente pede assim, compartilhe nas suas redes, né? E através de um compartilhamento, amados, 40 pessoas foram alcançadas. Né? Um irmão lá da Suíça contribuiu com 40 quentinhas. Olha que maravilha. Né? Aliás, 48 quentinhas. 40 a gente fez uma ação aqui. 8 famílias foram alcançadas, né? Foram abençoadas com essas quentinhas. 40 pessoas foram alcançadas. Olha que maravilha, irmão. Um simples compartilhamento, que não durou nem, talvez, o quê? Fração de segundos. Mas a obediência gera consequências boas. Não é? Às vezes você não tem o dinheiro para ofertar, mas você tem a sua vontade, tem o seu coração voluntário, e Deus, ele vê isso, amém? Deus, ele enxerga o que está no teu coração, e ele transborda sempre mais além do que a gente pode imaginar. Eu não estava pensando, né, na quantidade que a gente conseguiu fazer, na quantidade que a gente conseguiu vender, mas o Senhor, ele nos abençoou de tal maneira que, assim, a gente tirava o feijão da panela e parecia que não... o feijão aumentava, irmãos. Só Deus, né? Só Deus para fazer isso. A gente teve que distribuir aqui um pouco, né, do feijão aí para os irmãos, porque foi abundante a coisa, né? E assim, pessoas chegaram aqui, olha, eu quero esse feijão, e pagavam assim, sabe? Olha, eu quero, esse feijão está muito gostoso, e foi uma benção, irmão. Foi um resultado assim maravilhoso. Mas por que eu estou falando disso? Porque assim, a igreja precisa saber dessas coisas, né? Isso aumenta a nossa fé, isso nos anima a fazer mais para o reino de Deus. Eu creio que a recompensa do Senhor na vida de cada um dos envolvidos, amados, não vai ser pequena, vai ser grande. O Senhor vai fazer muitas coisas através de pequenas atitudes, né? Não fique triste se você não tem como contribuir com alguma coisa, algumas ações que a gente faz aqui. Irmão, a sua boa vontade, o seu envolvimento conta muito para Deus. Não fique pensando, quando eu tiver muito, eu vou contribuir. Não, amado, seja fiel no pouco. É o que você tem? Você tem 5 minutos? Use os seus 5 minutos. Você tem R$1? Use o seu R$1. Para Deus, não é o valor, é o seu envolvimento, é a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Vocês não estão um pouco assustados aí? Não fiquem assustados. De manhã, o pessoal estava dormindo aqui, estava meio desanimado aqui, mas eu creio que essa noite vocês vão reagir melhor. Amém? Eu quero falar um pouco sobre fé e confissão de fé. Para quem é do Verbo da Vida, já está caminhando com a gente há algum tempo, essa palavra é muito falada aqui, né? Mas eu queria saber se tem algum visitante aqui. A gente tem visitante hoje? Primeira vez que veio na igreja? Não, né? Então está todo mundo ok. Glória a Deus. Então, o que é fé, irmãos? O que é fé? Qual é a definição de fé? Fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção de fatos que não se veem. Amém? A gente não precisa ver para a gente crer. E fé, ela foi distribuída para todas as pessoas. Deus deu uma porção de fé para todo mundo. Mas somos nós que fazemos essa fé crescer ou diminuir. É possível diminuir a fé? É. É possível crescer? Sim. Amém? Então, tem outro versículo aqui, que você pode preparar a sua Bíblia aí, que você vai abrir bastante. Se prepare, que você vai passear bastante hoje pela Bíblia. Está lá em 2 Coríntios 5, 7. Está escrito assim, ó, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Tem versão que diz, não andamos por vista, mas por fé. Nós não andamos, amado, de acordo com as circunstâncias, porque talvez as circunstâncias se apresentem diante de nós difíceis, né? Nós estamos passando por um momento difícil, mas se a gente fosse se curvar diante dessas circunstâncias, a gente vai perecer, a gente vai desanimar. Não é? E não é assim que a gente tem que viver. O nosso estilo de vida é um estilo de vida de fé. Nós não andamos de outra maneira, tem que ser pela fé. Pela fé nós recebemos Jesus, nós cremos que nós
somos um com Ele, amém? Nós somos salvos, libertos, transformados. Amados, se não for através da fé, é através de quê? Né? Não tem como ser diferente. Lá em Hebreus 11, 6... Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que a recompensa todos os quantos consagram a ele. Amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Né? A gente, às vezes, pensa assim, eu vou fazer algo para Deus para agradá-lo. Não, amado, fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, é notório que se eu não tiver uma vida de incredulidade, eu estou desagradando a Deus. Amém? Porque é o contrário. Contrário de fé é o quê? Incredulidade. E a Bíblia diz que incredulidade é pecado. Incredulidade é pecado, irmãos. Deus nos chamou para ter uma vida de fé, de confiança no nome dEle, na palavra dEle. Amém? Como é que eu aumento essa fé? Se a Bíblia diz que eu posso aumentar a fé, como é que eu aumento essa fé? Ouvindo a palavra de Deus. Não tem outro jeito, irmão. Não tem uma oração forte que bota a mão na cabeça, aumenta a fé. Não, não tem. É meditando na palavra, é orando, é buscando a Deus. Amém? Essa é a fórmula de você aumentar a fé. De você não deixar as coisas que você está vendo te dominar. É se encher da palavra. Alinhar a nossa vida à palavra do Senhor. Porque só assim a gente consegue passar pelas tribulações, pelos dias maus, que eles chegam, irmão. O dia mau, ele chega. A gente tem que estar preparado para o dia mau. Amém? Como assim? Da mesma forma que você entra num banco para fazer um depósito. Eu gosto de dar esses exemplos, porque é uma coisa prática, fácil da gente entender. Né? Se você deposita, irmão, na sua conta, no dia que você precisar, você passa o cartão no 24 horas e você saca o dinheiro, não é assim? E se você não depositar, você vai passar o cartão, está lá, saldo insuficiente. E a nossa vida não pode ser um saldo insuficiente. Ele tem que ter a palavra ali presente. Amém? E você tem que colocar essa palavra para dentro. Lendo a palavra. Meditando na palavra. Ai, essa igreja fala muito sobre isso. Eu acho que eu vou desistir, né, de vir dessa igreja, porque só fala isso, irmão, é isso que funciona. É isso que funciona, é como se fosse a fundação. Você não consegue construir uma casa só no tijolo, tem que ter concreto, sapatas fundas, profundas, na rocha, tem que achar o firme para poder você colocar ali o concreto, os ferros, para quando vier o vento, irmão, a tempestade, a sua casa permanecer. Né? A nossa casa somos nós. Nós não podemos esmorecer diante das coisas, das dificuldades. Amém? A gente está passando por um momento difícil. Muitas pessoas desistiram, largaram a fé. Mas por que largaram? Não permaneceram firmes? Porque não tinha concreto, não tinha base, não tinha estrutura para vencer o dia mau. Né? Então, se a gente não vigiar isso, a gente não se programar para isso mesmo, irmãos, a gente perece, a gente cai. É fácil você cair. Fica sem meditar na palavra, para você ver. Você vai cair. Fica sem orar, sem buscar a Deus, sem ter comunhão com Deus. Você vai cair. Não tem outro jeito. Amém? A gente chega na igreja, irmão, às vezes com a vida toda bagunçada. Uma bagunça. Eu me recordo, assim, quando eu cheguei no Evangelho, há alguns anos atrás, eu cheguei, assim, falida, doente, né? Eu só chorava o tempo todo, vinha nos cultos, passava o tempo todo chorando, porque eu queria uma solução para a minha vida. Né? Graças a Deus, no dia que eu recebi Jesus, Ele me curou instantaneamente, mas a minha vida financeira, irmãos, estava derrotada. Eu estava falida, devendo a todos, né, cartão de crédito,
cheque especial no banco, e o juros só aumentando, e o telefone tocava, eu ficava tão desesperada, irmãos, tão desesperada, quando o telefone tocava, porque eu sabia que era cobrança. E eu atendia ali aquela ligação, e eu já dizia assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar. E aquilo ficou um tempo, né, até que um dia eu tive coragem de fazer um gabinete com o pastor, na época, dessa igreja, né, que eu congregava, e eu dizia, pastor, me ajude, porque eu estou falida, eu preciso de uma palavra, de uma orientação sua. Ele era um gerente de banco, ele consultor financeiro, então ele entendia de finanças, né, ele sabia como lidar com algumas coisas. E eu achei, né, na minha pouca caminhada cristã, na minha, sei lá, falta de experiência, eu achei que ele fosse juntar ali uns 4 irmãos abençoados. Toma, Vanusa, paga aqui tuas contas, está tudo certo. Mas, irmãos, eu louvo a Deus pela palavra que Ele me deu. Né? Ele disse assim para mim, Vanusa, você precisa pagar as suas contas. E é você que vai pagar. Porque ninguém consegue prosperar devendo. A prosperidade, ela começa de dentro. Né? Mudança de mentalidade, irmãos. E eu comecei a mudar a minha mentalidade. Quando o telefone tocava, eu dizia assim, não, eu vou pagar essa conta. Eu vou pagar, eu não tenho, né? Não tenho esse dinheiro todo que vocês estão me cobrando, mas vamos negociar. Né? Vamos negociar, porque ele falou para mim, vamos negociar. Se você não tem dinheiro para pagar tudo, vai pagando uma por uma. Vai chegar o dia que você vai conseguir zerar tudo. Amados, e foi desse jeito. Porque ninguém consegue ter uma vida próspera desesperado, sem paz. Né? A gente não consegue. O telefone toca, ai, meu Deus, é a cobrança. Não, amados, não foi para isso que o Senhor te chamou. Para você ficar desesperado. Amém? Tudo bem, eu tinha quebrado princípios, eu precisava alinhar a minha vida à palavra, né? Mas, graças a Deus, irmãos, eu consegui vencer essa fase ruim da minha vida. Né? Eu consegui, amados, mas primeiro, o que aconteceu? Eu mudei a minha mentalidade, eu mudei a minha maneira de pensar. Né? Lá em Romanos 12, 1 e 2, vamos abrir lá rapidinho, que é importante a gente acompanhar com a palavra, porque tudo que a gente fala, irmão, tem que ter um respaldo da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui por mim, eu estou falando por causa do Senhor. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existe uma maneira da gente viver, que é de uma forma boa, perfeita, agradável. Isso foi o que o Pai preparou para nós. Mas, através da nossa bagunça, né, do quão a gente estava longe dele, a gente se envolveu em coisas, irmão, que a gente passa pelas consequências. Não é? Então, o que a gente precisa primeiro fazer? Renovar a nossa mente, começar aqui por dentro. Porque a gente não começa a arrumar a casa pelo lado de fora, é por dentro, né? A gente vai tirando as coisas do lugar, vai limpando, vai arrumando tudo. E é assim a nossa vida espiritual. A gente precisa arrumar. Porque o Senhor, Ele já fez. Ele já nos alcançou. Nós somos salvos, né? Fomos livres da miséria, da morte, das doenças. Nós já fomos livres, amados. Só que existe a nossa parte. O que nós vamos fazer? Qual é a nossa parte? Renovar a mente. Para quê? Para que ela se alinhe àquilo que Deus tem para nós. Aquilo que Ele já deixou escrito ali para que a gente possa viver. E viver uma vida abundante. Deus não deu uma vida qualquer, uma vida pequenininha. Ah, deixa eu ficar aqui, coitadinho. Não, amados. É uma vida abundante que Deus tem para nós. Amém? Uma vida sem falta de nada. Você já falou para o Senhor, Senhor, eu quero chegar num ponto que eu não tenha essa necessidade, essa falta. Você já fez essa oração? Vocês estão assustados igual o pessoal da manhã. Vocês estão assim, meio assustados, mas não se assuste não, irmãos. Isso vai transformar a sua vida. Amém? Essas coisas, essas palavras aqui, elas vão trazer uma mudança na sua vida, uma mudança de mentalidade. É o que você precisa nessa manhã, nessa noite.
dessa mudança de mentalidade. Como é que eu vou mudar a minha mente? Pensando certo. Porque quando eu penso, eu falo o que eu penso. E quando eu falo, aquilo afeta o meu pensamento. Então, se torna um ciclo. Se eu falar errado e se eu pensar errado, aquilo vai gerar consequências ruins para mim. Se eu falo certo e se eu penso certo, vai gerar bênçãos para a minha vida. Amém? Eu anotei aqui algumas confissões, né, que a gente precisa fazer. Não é errado você fazer essas confissões. Amém? Todas elas alinhadas à palavra de Deus. Porque, às vezes, a gente quer mudar a nossa mentalidade convivendo com pessoas que falam negativo, convivendo em ambientes, amados, que não traz nenhum benefício para a nossa fé, não é? As pessoas vendo programas de televisão que vai minar ali aquilo que você crê, vendo postagens, né? Hoje em dia a internet está aí, a gente fica lá horas no celular olhando coisas, mas aquelas frases ali, elas têm um poder para ir minando a nossa vida. Às vezes você está falando uma coisa que alguém compartilhou ali, mas aquilo ali está errado, não está alinhado à palavra. Então você tem que jogar fora. Como é que eu sei que aquilo ali não está alinhado com a palavra? Se eu meditar na palavra, se eu ler todos os dias, eu vou definir rapidamente o que está certo e o que está errado. Amados, quando alguém vai trabalhar como caixa, né, de caixa, mexer com dinheiro, sempre tem uma orientação do pessoal lá do Banco Central para conhecer a cédula verdadeira, né? Eles não perdem tempo ensinando a cédula falsa. Eles ensinam como que é a verdadeira. Olha, a verdadeira tem uma tarja aqui, tem uma marca d'água, você põe no sol, na luz, você vai ver. Então, amados, é dessa forma. A palavra, a gente consegue identificar o que está errado quando a gente sabe o que está escrito na palavra. Ninguém consegue enganar mais a gente, não é? Não vai ser uma nota falsa, uma frase falsa que vai trazer algum consolo para nós. A gente vai identificar, não, isso aqui é falso. Isso aqui não está na palavra. Eu rejeito isso porque eu sei o que está escrito na palavra. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. Então, você rejeita aquilo. Você não aceita, você não recebe. O que vai acontecer? A palavra vai ficar jogada para lá. Amém? Então, vamos lá nas confissões. Eu anotei aqui acho que 16 confissões. Mas, assim, eu anotei. Isso não quer dizer que você vai seguir todas elas, né? Porque dependendo da sua situação, você precisa ajustar a sua vida. Às vezes, áreas que eu vou falar aqui, você já se safou, né? Você já está bem. Mas existem outras áreas que precisam de uma atenção especial, não é? Assim como na minha vida a área financeira estava derrotada, eu precisei ali de alguém que me falasse a verdade, né? Eu louvo a Deus pela vida desse pastor, irmão. Ele não passou a mão na minha cabeça, não. Ele não me deu dinheiro. Ele poderia ter me dado. Sim, não era errado, não. Mas ele disse, Vanusa, você precisa pagar. Você não consegue prosperar devendo. Amados, é o nosso nome, é a nossa reputação diante das pessoas. Olha lá o crente devedor. Não, isso não é bênção para a nossa vida. Amém? Se você está devendo, irmão, pague. O Senhor vai vir com a graça sobre a sua vida. Você vai se surpreender com coisas, dinheiro chegando na sua mão para você acertar a sua vida. Porque Ele quer que você ande sem nenhum embaraço, sem ninguém apontar para você e dizer, fulano está devendo. Não, fulano paga. É um crente de fé, pagou. Amém? Então, vamos lá. A primeira confissão, essa é muito importante, mas às vezes as pessoas não dão muita importância para ela, mas é importante demais. Eu sou justiça de Deus e não há condenação, pois estou em Cristo. Eu queria que você repetisse. O pessoal da manhã ficou assim, mas vamos repetir? Eu sou justiça de Deus e não há condenação, pois eu estou em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmãos. Isso a gente tem que falar todos os dias. Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Por quê? Porque o mundo, o primeiro erro que a gente comete, o mundo começa a apontar. Você é crente? Você fez isso. Aí
quando a gente não tem certeza da justiça, a gente recebe aquilo, né? Oh, coitado, será que eu sou crente mesmo? Ih, eu me desviei, desanima, começa a perder a fé, né? Começa a se ver como um condenado, deixa a condenação entrar, e ele esmurece tanto que, às vezes, ele chega a largar tudo. Uma coisa pequena que aconteceu. Mas o que eu posso fazer agora? Depois que eu cometi uma falha, que eu pequei, que eu falei coisas que não deveria ter falado, o que eu faço? Qual é a minha posição? Pedir perdão. Seja rápido para pedir perdão. Seja rápido para perdoar também. E siga a sua vida, se coloque na posição de justo de novo. Porque foi isso que Jesus conquistou na cruz, uma posição de justiça. Porque essa justiça não foi conquistada com a força do nosso braço, mas foi conquistada por Jesus. E o que eu posso fazer? Só receber, só aceitar. Senhor, eu aceito a tua justiça. Aquilo que o Senhor conquistou para mim, eu recebo. Eu sou justo. Eu fui justificado por ti. Amém? Lá em Romanos 8, vamos lá na base? Romanos 8, só volta um pouquinho, a gente estava no 12, né? Volta para o 8. Versículo 1 e 2. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, o Senhor já te livrou, irmão, dessa vida condenada. Se desprende disso. Se hoje você está se sentindo condenado por algo que você fez, larga a mão disso aí. Recebe essa palavra para você. Amém? Eu sou justiça, eu fui justificado por Jesus. Amém? Agora a segunda confissão, vamos lá. Sou paciente. Você pode falar isso para você? Eu sou paciente. Glória a Deus. A gente perde a paciência fácil, né, amados? Às vezes a gente perde a paciência. Principalmente quando a gente tem filho pequeno, as crianças ficam correndo dentro de casa e a gente, menino, estou sem paciência. Né? Ou, às vezes, por pessoas mesmo. Meu Deus, eu não tenho paciência com essa pessoa é chata. Cri-cri. Eu não tenho paciência para lidar com isso. Amados, mas fale para você mesmo, eu tenho paciência para lidar com essa pessoa. Né, para lidar com essa debilidade dessa pessoa cri-cri, chata, com as crianças, né? Glória a Deus. Vamos lá para Romanos 8, 25? Só desce mais um pouquinho aí. Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Amém? Você não está vendo aquela pessoa trilhando aquilo que é o melhor de Deus, ou que você acha que essa pessoa tem que ser. Mas tenha paciência com essa pessoa. Amém? Tenha paciência. Fale de novo, eu sou paciente. Glória a Deus. Terceira confissão. Tenho o favor de Deus onde eu for. Olha, essa é boa demais. Aonde eu for, aonde eu pisar a planta do meu pé, eu tenho o favor de Deus. Amém? Isso é bom demais, irmãos. Você já vai preparando um ambiente para quando você chegar, o favor de Deus te alcançar. Você tem que falar essas confissões que eu estou falando aqui. Depois você anota. Se você quiser me pedir, eu anoto para você, ponho lá no grupo da igreja. Né? Depois você faz as suas modificações, você pesquisa lá na palavra o que você precisa, a sua dificuldade. Coloca lá, irmão. Prega lá na sua geladeira, no seu espelho. Faça isso um hábito. Até que você venha viver essas verdades aqui. Amém? Nem tudo está perdido. Às vezes a gente está tão vivendo de uma forma tão conturbada que às vezes a gente nem acredita no nosso potencial de mudança. Mas Deus é poderoso, irmão, através da sua palavra, para cumprir tudo o propósito dele para você. Amém? Então, vamos lá para Provérbios 3, 4. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Então, amados, o favor de Deus, a boa reputação, você encontra
de Deus, através do Senhor, o favor do Senhor na sua vida. Amém? Então, aonde você for, você vai ter o favor de Deus. Amém? Não tem esse negócio de, eu acordei hoje com o pé esquerdo. Irmão, não existe esse negócio de pé esquerdo para o crente. Né? Não existe esse negócio. Hoje o dia não vai começar bem. Hoje não vai dar certo. Vai dar certo. O favor do Senhor vai te alcançar. Em qualquer circunstância que se levantar durante o seu dia. Amém? Vamos lá, quarta confissão. Eita, essa é quase parecida com a terceira, né? Coisas boas estão acontecendo e nós somos abençoados. Vamos repetir essa? Coisas boas estão acontecendo e nós somos abençoados. Coisas boas, irmão. Espere por coisa boa. Às vezes a gente tem uma mente tão negativa, né? Eu não tenho mais. Já deixei essa mente negativa lá no passado. Mas são pequenas coisas. A gente sempre pensa no errado, no mal. Isso não vai dar certo. Não, essa coisa boa aqui parece que a gente não merece. Irmão, se fosse por merecer, a gente nem merecia Jesus, mas Ele veio. Nós o recebemos. Então, pronto. Então, nós somos merecedores de coisas boas, sim. Porque Deus é bom e Ele é um Pai bom. E sabe dar coisas boas para a gente. Amém? Lá em Efésios 1:3, vamos lá, Efésios 1:3. Eu estou dando a base bíblica aqui, amados, para que você se firme nessa palavra. Olha, isso aqui é verdade, está na palavra. Não é uma frase qualquer, não é um jargão, né? Não estamos aqui falando jargão, não, amados. Algo que não vai transformar a sua vida, não. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós já somos abençoados. Ele já nos abençoou. O que está faltando? Eu crer nessa palavra e eu receber. Amém? Eu creio, eu recebo e eu falo. A fé, ela tem uma voz. Assim como a incredulidade tem uma voz, a fé também tem. Então, eu preciso falar essa fé. Eu preciso botar para fora aquilo que está aqui dentro. Não é assim? A boca fala que o coração está cheio. Irmão, se encha de fé. Você vai ver o que você vai falar. Vamos lá. A quinta confissão. Sou próspero e bem-sucedido. Prosperidade, irmãos, não está relacionada apenas com dinheiro. É dinheiro também. Mas, irmão, você já viu alguém que em tudo que coloca a mão, todo empreendimento dá certo? Isso é prosperidade. A pessoa ter paz, ela conseguir organizar a vida dela, irmãos. Isso é ser próspero. Amém? Deixa eu dar um exemplo bem maravilhoso aqui, que tem muitos versículos na Bíblia que fala sobre prosperidade, mas eu escolhi de propósito que está lá em Gênesis 39. (2 e 3). A minha versão aqui é King James, tá, gente? Se a sua tiver, mas é o mesmo significado. Ora, o Senhor estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que realizava. Olha que maravilha, irmãos. José era tão abençoado que os egípcios reconheciam isso nele. Eles viam o quanto ele era abençoado por Deus, o quanto ele era próspero, bem-sucedido. Depois ele foi para a prisão, ele chegou na prisão, ele se tornou ali, amados, um exemplo. O carcereiro deu a chave para ele cuidava de tudo. Olha que maravilha. As pessoas viam a bênção, o quão José era bem-sucedido. E isso tem que estar na nossa vida também, amado. As pessoas do mundo, elas têm que olhar para a gente e dizer assim, meu Deus, olha que mulher próspera, que homem próspero. Em tudo, em todas as coisas, tudo que vai fazer, está lá a prosperidade do Senhor, né? A bênção do Senhor alcançando. E as pessoas olham para a gente. Eles olham, irmãos. Eles procuram ver Deus através da nossa vida. Amém? Como é que eu posso realizar isso? Como é que eu posso viver isso? Chamando a existência. Se você não se vê próspero, comece a se ver próspero.
eu sou próspero, eu sou bem-sucedido. Começa a repetir várias vezes, irmão, para que você se acostume com essa palavra. Prosperidade é para mim e para você, não é para o mundo, não. Porque se prosperidade fosse só dinheiro, o traficante lá, ele era próspero, mas o traficante, ele não é próspero. Ele não pode nem descer o morro. Ele tem que ficar lá, irmão, com medo, a polícia vai chegar, né? Não pode fazer um passeio, não pode pegar um avião e ir lá para Paris, né? Ver a Torre. Não pode. A gente pode, nós somos livres, né? Esse dinheiro que chega lá, irmão, pode fazer muita coisa, né? Principalmente acabar com a vida de muitos. Mas o dinheiro que chega na nossa mão, irmãos, ele tem que ser transformado em coisas para o reino de Deus. Amém? Nós somos prósperos, bem-sucedidos. Todas as coisas que a gente colocar na nossa mão, irmão, prospera, aumenta. Assim como era na vida de José. Lá no Antigo Testamento, ele tinha consciência de quem era Deus, de que Deus estava promovendo a vida dele ali, lá dentro da prisão mesmo. Lá naquela situação que, humanamente falando, né, se ele fosse olhar por aquilo ali, ele podia até ter desanimado. Meu Deus, o Senhor me deu um sonho e eu estou aqui na prisão. Que negócio é esse? Não, amados. Ele era bem-sucedido, não importa. A palavra do Senhor funciona. Aquele sonho que eu tive é real. Uma hora para outra vai acontecer. E aconteceu. Né? As coisas que o Senhor planejou para nós, irmão, vão acontecer. Vão chegar. Mas é preciso que a nossa mentalidade esteja ajustada, para que a gente possa ver as oportunidades, não deixar essas oportunidades passar. Amém? Sexta declaração, né? Tenho ousadia, intrepidez. Oh, glória! Você pode falar? Tenho ousadia, intrepidez. 2 Timóteo 1:7. Oh, glória. Portanto, Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que coisa, irmãos. Então, quando você diz, olha, eu tenho um espírito ousado, eu tenho um espírito intrépido, porque foi Deus que deu esse espírito. Ele não deu aquele espírito de covarde. Não vou fazer isso não, estou com medo, isso aqui não vai dar certo. Não, amados, abandone isso aí. Você não foi chamado para ser derrotado e nem covarde. Os filhos de Deus, eles são ousados, eles são intrépidos, sabem onde estão pisando, porque Deus é com ele, a gente tem certeza. Não, Deus está comigo, ele está me orientando, está aqui na palavra. Isso dá uma fortaleza, a gente cresce por dentro. Amém? Não fica aí com o pessoal da manhã que ficaram tudo... Número 8, número 7. Ó, tem gente anotando aí. 7. Tenho a graça de Deus. Oh, glória. Você pode falar isso? Eu tenho a graça de Deus? Glória a Deus. Graça, irmão, é o favor de Deus. É um poder que facilita a nossa vida. É um facilitador, é uma graça, é um presente. Amém? Lá em 1 Timóteo 1,15. Só desce mais um pouquinho, né? 1,14, aliás. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Não, eu estou no segundo, é no primeiro. E a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, amado, a graça do Senhor, ela precisa transbordar na nossa vida, para que outros sejam alcançados. A graça, esse favor, não é só para nós, é para que a gente possa alcançar os outros. A graça, ela tem que transbordar, né? Tem que transbordar. Eu tenho a graça do Senhor, eu tenho o favor de Deus aonde eu for. Número 8. Tenho semente para semear na obra de Deus e na vida das pessoas. Vamos lá? Vamos repetir essa? Tenho semente para semear na obra de Deus e na vida das pessoas. Glória a Deus. Ninguém aqui vai ficar sem semente, irmão. O que é uma semente? É uma coisa que não é para você comer, é uma coisa para você semear.
Amém? É uma coisa muito simples. É muito simples essa questão da semente. Deus te dá para você viver e para você semear. Se você não semear, vai faltar para você viver. Como que pode isso? Irmãos, é muito simples. Quando eu era criança, meu pai morava numa fazenda e tinha plantações, né? Aí um dia eu entrei lá no depósito e eu olhei e eu falei, pai, por que a gente não pega esse feijão aqui? Ele disse, não, esse aqui é para plantar, esse a gente não pode comer. Porque se a gente comer aquela semente que é para plantar, vai faltar. No dia da plantação, não tem semente. Irmãos, isso na nossa vida também. É Deus que nos dá a semente e o pão para a gente comer. Está lá em 2 Coríntios 9, 6. Vamos lá? Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Irmãos, é com fartura que a gente colhe. Não pense que se você depositou um valor pequeno, Deus vai te retribuir daquele valor, não. Deus não troca 6 por meia dúzia, não. Ele dá sempre mais. Existe sempre o plus de Deus. Sempre algo acrescentando. Toma aqui. Olha aqui, você semeou. Né? Tem um versículo, agora não lembro a referência, acho que é em Salmo, que diz assim, aqueles que semeiam chorando, colhe com júbilo, colhe com alegria. Irmãos, a colheita do Senhor é sempre maior do que o que a gente plantou. Amém? Sempre vai ser maior. Não existe essa coisa, irmão, da gente ficar com o coração apertado, a gente não ter dinheiro para semear na vida das pessoas. Às vezes o irmão está passando por uma dificuldade, a gente fica, não, eu não tenho. Não, irmão, você vai ter. Comece a preparar o seu coração, a sua mente. Comece a dizer para ele, olha, eu tenho semente. Eu tenho dinheiro para ofertar na obra do Senhor. Eu tenho para semear na vida das pessoas. Amém? Você tem, amados. Chama a existência. Chama a existência essas coisas. Você não está vendo, mas quem disse que você vive pelo que você vê? Você não vive pelo que você vê. Você vive pelo que você crê. Amém? É o que você crê. Esse versículo a gente leu lá no início. Nós não vivemos por vista, mas por fé. Então, começa a enxergar o sobrenatural de Deus vindo para você, amados. Trazendo, chamando. Amém? A gente não pode ser egoísta, querer as coisas só para a gente. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero a minha família salva. E as pessoas? Que bênção é essa? Que prosperidade é essa que é só para mim? E o meu próximo? E a igreja? E missões. Então, essa mentalidade precisa ser mudada, precisa ser transformada. Transforme a sua mente. Transforme a sua mente, amém? Vamos lá. Palavras de poder saem da minha boca. Está lá em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que o usam habilmente serão recompensados. Essa recompensa aqui, amado, depende do que você falar. Né? Se você fala vida, você vai ter a recompensa de vida. Se você fala morte, você vai ter a recompensa de morte. Né? Então, a gente precisa ter cuidado, vigiar nossas palavras. Botar uma trava mesmo na nossa boca. Se a gente tem o hábito de falar coisas que não deve falar, a gente trava a nossa boca. Senhor, não vou falar. Eu vou transmitir vida. Aquilo que não é para eu falar, o Senhor Espírito Santo me toca na hora. Amém? O Espírito Santo está para te ajudar, meu irmão. Na hora que você sentir uma dificuldade, me ajuda, Senhor. Me ajuda, eu não quero errar. Eu quero que a minha vida cresça, que a minha vida seja transformada completamente. É possível isso? Sim, através da palavra do Senhor. Vamos lá, vamos repetir essa. Palavras de poder saem da minha boca. Tenha mais consciência sobre isso, irmãos. Desse poder que você libera.
Você não está falando qualquer coisa, está fazendo coisas acontecerem, né? Aquela palavra, se for uma palavra de maldição, chega, as coisas ruins chegam. Mas se for uma palavra alinhada à palavra de Deus, irmãos, a bênção de Deus, o favor de Deus chega também. Vamos lá, essa número 10 aqui. Tenho tempo para todas as coisas. É para mim, essa é para mim. Eu tenho que chegar, eu tenho dificuldade nessa área, mas eu tenho confessado isso bastante, irmãos, bastante. Eu tenho tempo para todas as coisas. Teve uma época aí que eu falava assim, Senhor, eu queria que o dia tivesse 30 e poucas horas, para dar tempo, né? Mas, amados, o Senhor criou 24 horas. Tudo que a gente tem que fazer, tem que dar tempo nessas 24 horas. Amém? Deus é sábio. Imagina, não dá tempo. Tem que dar tempo. Vamos lá para Eclesiastes 3. Para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. Amém? Continua aqui, mas eu não vou ler o texto todo, não. Tá bom? Eu só quero dizer que existe um tempo para todas as coisas. As coisas têm que se alinhar. Você tem que ter tempo para a sua família, você tem que ter tempo para você ter uma noite boa de sono. Você tem que ter tempo, irmãos, para você passear também. Tempo para o Senhor. Tempo para você cuidar da sua casa. Amém? Tempo de você investir no seu trabalho. Existe tempo para todas as coisas. Se você não tem tempo para usar de uma forma sábia, comece a falar com o Senhor. Senhor, eu quero me ajustar à tua palavra, eu quero ter tempo para todas as coisas. Amém? Você vai ver que muito lixo vai sair, coisas desnecessárias vão sair da sua vida. Por quê? Porque aquilo ali é supérfluo. O que importa vai ficar. Amém? Mas você precisa falar, verbalizar. Eu preciso. Porque quando a gente fala, irmãos, a gente reconhece a nossa condição, né? A gente fala, a gente verbaliza. Eu tenho dificuldade nisso, então eu vou falar para que o Senhor possa operar nisso na minha vida. Porque Ele é Deus. Nós é que precisamos ajustar a palavra dEle. Somos nós que precisamos. Quem tem que confessar a palavra, irmão, somos nós. Amém? Eu ando no fruto do Espírito. Ô, glória. Você pode falar essa? Eu ando no fruto do Espírito? Eita, irmão. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais eu advirto, como vos preveni antes, que os que praticam não herdarão o reino de Deus. Primeiro ele fala aqui o que não é o fruto do Espírito. Essa lista de coisas aqui. Às vezes a gente pode identificar alguma coisa na nossa vida que está nessa lista aqui. Amém? É possível? Sim, é possível. Se a gente não renovar a mente, se a gente não ler a palavra, irmão, é possível que a gente caia numa coisa dessas aqui, né? Então, versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então, se você tem alguma dificuldade, irmãos, às vezes as pessoas têm, né, que eu citei anteriormente sobre paciência, né? Sobre paz, sobre benignidade, bondade, mansidão. Tem pessoas que não são mansas, né? Tem uma dificuldade sobre o domínio próprio. Comece a falar, eu tenho fruto do Espírito. Comece a ler isso aqui também,
Porque às vezes você diz, eu tenho o fruto do Espírito, mas você nem sabe qual é o fruto do Espírito. Então, confere aqui na palavra qual é o fruto do Espírito, para que você possa andar nele. Amém? É possível, amado, você ter uma vida abundante, ter uma vida abençoada, obedecendo a palavra. Amém? Nós precisamos ajustar na nossa vida a palavra. Porque não é a palavra que se ajusta a nós, somos nós que temos que nos ajustar a ela. Amém? Número 12, sou curado. Você pode falar isso? Sou curado. Glória a Deus, irmãos. Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. O castigo que traz a paz estava sobre Jesus, sobre ele na cruz do madeiro. Existem pessoas, irmãos, que estão passando uma luta, né, nessa área, elas ficaram doentes, mas aí quando você vai orar por elas, a gente vai ministrar a cura, a pessoa não sabe um versículo sobre cura. Como é que pode isso? Não, eu quero ser curado. Mas você leu na palavra? Você se encheu da palavra para você orar e acontecer? Porque muitas orações, amado, não são respondidas porque a palavra não está em nós. Não é? A palavra não está aqui dentro, não foi enxertada a palavra. Você vai orar e não vai acontecer. Então, se encha de todos os versículos que falam sobre cura. São vários. Eu citei aqui, eu vou ler só 2, que está em Isaías 53, 5, que esse aqui é a base, né? Diz assim, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante suas feridas nós fomos, o quê? Curados. Então, se você precisa de cura, pega todos os versículos de cura. Começa a meditar neles, começa a colocar eles para dentro. É um depósito, irmão, você vai colocando. Se você não está doente, não tem problema, irmão. Você coloca esse depósito dentro de você. Porque se um dia aparecer a doença, você diz, epa, você não tem lugar aqui não. Você vai se levantar com ousadia. Por quê? Porque a palavra está em você. Amém? Então, vamos cuidar para que essa palavra esteja realmente em nós. Quando alguém chegar perto de você, irmão, eu estou passando mal, estou com dor de cabeça, aí a outra vai dizer, mas eu estou pior. Em vez de dizer, irmão, em nome de Jesus, essa dor de cabeça está agindo na sua vida de uma forma ilegal. Você sabia que a doença, ela age no nosso corpo de uma forma ilegal? Ela não tem legalidade, irmão, para agir em nós. Né? Não tem. Jesus já derrotou essa doença. Mas a gente precisa vigiar o que sai da nossa boca, irmão. Porque senão você vai cair, você vai perecer. Amém? Que não saia nenhuma palavra, irmão, contrária àquilo que Deus diz, àquilo que Deus é da sua boca. Vigie as suas palavras. Lá em Mateus 8:17, gente, eu ia anotar todos os versículos de cura, mas eu não anotei, não. Em outra oportunidade que eu for ministrar, pronto, eu vou ministrar sobre esse assunto. Está lá em Mateus 8:17. Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Então, amados, essa doença aí está agindo de uma forma ilegal no seu corpo. É ilegal. Então, se ela é ilegal, você pode mandar ela embora. Amém? Você pode mandar ela embora. Se alguém invade a sua casa, irmão, o que você vai fazer? Você vai lá na justiça, você não vai arrumar briga. Você chega lá e diz, olha, invadiram aqui meu terreno, minha casa. Vai lá, um oficial de justiça, pode sair. Está aqui, essa casa aqui é minha. Pronto, simples assim. Da mesma forma, as doenças. Quando elas se manifestar no nosso corpo, pode sair. Você está agindo aqui ilegal. Você não pode agir no meu corpo. Por quê? Porque eu sou sarado. Amém? Eu sou sarado, irmão. Às vezes acontece. Outro dia eu estava, com
uma enfermidade, e um dia eu fui tomar banho, eu estava orando em outras línguas, foi até no dia do culto das mulheres, lá no sítio. E eu entrei no banheiro, comecei a interceder pelo culto, né, daquele momento lá que a gente ia ter lá um churrasco, e eu fui ali orar, fui tomar banho, e na hora que eu passei pelo box, o Espírito Santo falou assim, essa doença está no seu corpo, é ilegal. Amados, aquilo me deu uma ousadia tão grande. Olha, eu fiquei tão ousada nesse dia, eu falei, capeta, você pode tirar essa enfermidade. Você está ilegal. Irmãos, demorou um tempo para aquilo sair. Demorou um tempo. Mas eu estava convicta. Aqui dentro, eu estava firme na palavra do Senhor. É ilegal. O que é ilegal, irmão, o próprio nome já diz, não tem legalidade para agir. Você não deixou isso se transformar legalmente. Amém? Me perdi aqui um pouquinho. Ah, tá. Número 13. Eu falo vida, da minha boca não sai palavra torpe. Ô, glória! Vamos repetir essa? Eu falo vida, da minha boca não sai palavra torpe. Glória a Deus! Está lá em Efésios 4, 29. Vamos lá. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Amém? Glória a Deus. Então, amados, vigie as palavras que saem da sua boca. Se tem alguém fofocando de uma pessoa, sai de perto. Não alimente a fofoca, não alimente coisas que você sabe que são ilícitas, coisa que vai derrubar aquilo que você está construindo aqui por dentro. Porque a gente está construindo, amados, algo forte, algo poderoso. A gente está aqui falando essas verdades aqui, é uma construção, é algo que está edificando a nossa fé. E se você tropeçar numa coisa dessa aqui, você está derrubando aquilo que você está construindo. Às vezes, um simples comentário que você faça pode destruir aquilo que você tem construído ao longo da semana. Então, vigia as palavras que saem da sua boca. Não deixe palavra torpe, palavras que venham transmitir, amados, algo ruim para as pessoas. Né? Ninguém merece estar ouvindo coisas que não é para ouvir. Né? Então, transmita o favor de Deus. Se você não tem nada para falar, irmão, dá licença aqui que eu vou ali, vou fazer um negócio. Se for por telefone, peraí, tem outra pessoa me ligando aqui, ó. Desliga, irmão. Desliga e vai meditar. Eu não falo palavra torpe. Eu estou botando uma trava na minha boca para que só saia a palavra que transmita graça, que transmita o favor do Senhor. Porque, afinal de contas, Ele é meu Pai. Eu tenho que ser parecida com meu Pai. Amém? Então, o que está de acordo com a palavra, eu falo. O que não está de acordo, irmão, não fala. Fica calado. Amém? 14. Tem um casamento abençoado. Eita! Tenho filhos abençoados. Tem jovens aqui que não são casados. Eu tenho pais abençoados. A minha família é abençoada. Sabe, irmãos, essa questão, né, eu coloquei aqui de propósito, né, do casamento, porque é importante a gente falar sobre isso. Né? A gente está aqui em família. Pessoas, às vezes, estão passando por uma dificuldade no casamento, elas começam o quê? A falar com os outros, comentar. Não, meu casamento está prestando, não. Estou pensando em me divorciar. Estou quase desistindo. E o outro alimenta ali, né? E é mesmo, não. E aquilo vai crescendo, sabe? Né? As mulheres falam para outras mulheres e os homens falam para mulheres, né? A gente pensa que os homens não falam, mas os homens falam. Então, irmãos, não fale que o seu casamento está ruim, não. Se está, resolva com o seu cônjuge. Marque ali uma hora, vamos ter um... Como é que chama? DF, né?
DR, pronto. Vamos sentar aqui, prepara lá uma mesa bem bonita, vamos sentar, vamos resolver aqui, porque, afinal de contas, irmão, na vida do casal, a gente não deve meter a colher, não. Né? Os dois têm que se resolverem, tem que ter sabedoria para resolver as situações. Né? Não é falando para os outros dos problemas que vai ser resolvido, não é se aconselhando com pessoas que não têm nada a ver. Você quer um conselho bom? Procura aqui o pastor Marcelo. O pastor é a autoridade sobre a sua vida, né? Se você congrega aqui, se você está debaixo da autoridade dele. Ele tem uma palavra, irmão, para te orientar. Às vezes a gente não está enxergando, né, o óbvio. Pastor, me ajuda aqui que eu estou um pouco perdido. Irmão, vai sair uma palavra de sabedoria para consertar a sua vida. Amém? Não fique falando besteira. É abençoado. Meus filhos são uma bênção. Irmão, não importa se seu filho está lá no tráfico, não. Não importa se ele está andando aquém daquilo que Deus planejou, se ele está tendo uma vida errada. Comece a falar, meus filhos são bênçãos. São abençoados. A mão do Senhor está sobre eles. Deus está cuidando de cada um deles. Deus está cuidando dos meus familiares. Né? Não fique falando mal da sua família, dos seus primos, dos seus tios, né? Da sua parentela, amados. Essa família que você está, você não escolheu para nascer nessa família. Mas já que você nasceu nela, cuide deles espiritualmente, comece a orar por eles. Não importa a condição deles, não. Amém? Você não escolheu estar. Tem pessoas difíceis na sua família, comece a interceder por eles. Comece a orar por eles. Comece a amá-los. Porque às vezes a gente ora, mas a gente, né, o amor ficou um pouco de lado. Comece a amar. Comece a perdoar. Alguém fez alguma coisa ruim com você, libera o perdão para essa pessoa. Você quer andar em fé? Sim ou não? Pronto. Eu estou dando o caminho das pedras para você. Né? Para você se encher, para você ter a sua vida transformada. Né? Uma mudança de estação, amados. Uma mudança de vida. Isso que todo mundo quer. Né? Poucos querem trabalhar nisso. Mas existe um trabalho que é feito por nós. Existe o trabalho que Deus faz e existe o que nós fazemos. Essa é a nossa parte. Meditar na palavra, crer na palavra, fazer tudo aquilo que ela diz para nós, porque é bênção para a nossa vida. Amém? Eu já estou encerrando já, gente. Estou encerrando já. 15. Tenho sabedoria do Senhor para resolver problemas. Eita! Os problemas, amado, estão surgindo aí, brotando, né, da terra, vários. E não pense que quando você resolver um, você vai ficar livre, não. Outro vai se levantar. Né, tem até um livro que o pessoal diz assim, a vida é um problema atrás do outro. Não sei se é um livro, eu já vi essa frase. A vida é um problema atrás do outro. Não, amado. É um problema, sim, pode até ser, mas a gente precisa de sabedoria do Senhor para resolver. Os problemas são para ser resolvidos, não é para você cobrir ali com tapete, deixar... Não, mais tarde se resolve. O tempo se encarrega. Não existe essa de tempo se encarregar, não. Nós temos a sabedoria do Senhor para resolver. Amém? Você pode repetir essa? Tenho sabedoria do Senhor para resolver problemas? Tenho sabedoria do Senhor para resolver problemas. De propósito, eu anotei 4 versículos para a gente ler. De propósito. Existe uma infinidade deles, mas eu escolhi só 4. Provérbios 2:6. Glória a Deus. Existem pessoas muito inteligentes, né? Existe a inteligência e existe a sabedoria. Inteligência você consegue o quê? Estudando, né? Buscando conhecimento. A sabedoria, não, a sabedoria é Deus que dá. Amém? Portanto, é o Senhor quem concede sabedoria, e da sua boca procedem a inteligência e o discernimento. Amém? Então, ore, irmão. Se você está com problemas para enfrentar, ou outros que vão surgir, comece a buscar, Senhor, eu quero sabedoria. Eu quero ter discernimento para resolver essas coisas. Esse gigante que se levantou. Às vezes é um pequeno, às vezes é um grande, às vezes é um gigante, né? Efésios 5.
15, 16. Epa, esse é bom, hein? Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Aquilo que eu falei no início, os dias são maus, irmãos. Mas a gente precisa de quê? Da sabedoria. Para chegar nesse dia mau e ter a direção do Senhor. A sabedoria do Senhor manifesta na nossa vida, para que a gente possa sair desse dia mau sem dano nenhum. Amém? É possível a gente sair sem dano. Lá em Salmos 37, 30, vamos lá. A boca do justo proclama a sabedoria, e a sua língua anuncia o direito. Amada, a sabedoria está em nós, não está no mundo, não. Não pense que você vai ouvir uma palavra de sabedoria no mundo, que você não vai ouvir. É da nossa boca que vai sair a palavra de sabedoria. Amém? Diga assim, é da minha boca vai sair palavra de sabedoria. Glória a Deus. Lá em Tiago 1:5. Esse é bem conhecido, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, né? Pede a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Amados, o Senhor se alegra em conceder para nós sabedoria. Não diga que você não é sábio. Começa a dizer, Senhor, me dá sabedoria para resolver essa situação. Me dá sabedoria para eu resolver as coisas. Sabedoria para eu administrar a minha vida. Né? Isso, a nossa vida, irmão, quem vai administrar somos nós. E a gente precisa administrar ela com sabedoria, com discernimento, né? Para a gente não vacilar, para que outros não olhem para a nossa vida e dizem assim, está vendo? Poxa vida, é assim que é ser crente? Né? Não, amados, com sabedoria, concedida do alto, do Senhor. Ele é sábio. O último, tudo que Deus planejou está acontecendo. Amado, tudo que Deus planejou para a nossa vida está acontecendo. Amém? Você pode falar essa? Tudo que Deus planejou está acontecendo. Ah, mas não está, não. Está meio bagunçado aqui, precisa coisas mudarem. Amado, você está aqui diante da palavra. Você está exposto a essa palavra. Isso é algo bom que está acontecendo. Isso Deus planejou para que esse momento acontecesse, para que você ouvisse essa palavra, para que você tivesse a oportunidade de ouvir essa palavra, para que você possa praticar. Então, tudo que Deus planejou está, de fato, acontecendo. Amém? Não as circunstâncias, porque nós não vivemos pela circunstância, nós vivemos pela fé. Amém? Então, tudo que for circunstancial não é o que Deus planejou para nós, mas o que vem pela fé, isso é o que Deus planejou para nós. Amém? Uma vida de paz, uma vida próspera, uma vida digna, uma vida de bons exemplos, uma vida de sabedoria, uma vida, irmãos, que todos que olharem para nós vão dizer, eu desejo essa vida para mim. Eu quero essa vida para mim. Amém? Você não foi chamado, irmão, para andar desgarrado, né, de qualquer forma. Amém? Ah, eu não li os versículos, né? Já ia encerrar aqui sem ler os versículos. Romanos 8, 28. Vamos lá, Romanos 8, 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Então, amados, existe um benefício, né? Ele está agindo a fim de beneficiar a nossa vida. Então, a nossa vida, ela está acontecendo da forma que Deus planejou. Amém? Agora, se eu tomar uma decisão errada, eu vou colher frutos daquela decisão errada que eu tomei. Mas se eu seguir a palavra do Senhor e tomar uma atitude sábia,
o mal não vai chegar. Amém? Lá em Jeremias 29:11, eu gosto muito desse versículo, bem conhecido. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Amados, isso é o que Deus planejou para nós. Plano da gente de nos fazer prosperar, do nosso futuro, irmão, ser um futuro glorioso. Não fique pensando que o seu futuro vai ser um futuro derrotado, não. Ai, agora a aposentadoria está não sei o quê. Irmão, não se liga nisso, não. Não fique preocupado com o amanhã, no sentido de trazer, roubar a sua paz nesse momento. Amém? Entrega ao Senhor. Senhor, você é meu dono, você é meu pai, você cuida de mim. O meu futuro está nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor tem planos bons para mim. Amém? Começa a se encher disso. Deus tem planos bons para mim. Ele não está revoltado, irado comigo. Tem pessoas, irmãos, que não estão avançando em Deus porque elas acham que Deus está irado, está revoltado. Né? Irmão, Deus não está revoltado com você, não. Ele está pronto para te receber. Pronto para te perdoar, pronto para te alcançar, pronto para fazer você prosperar, irmãos, em tudo, em todas as áreas. Você vai alcançar lugares que talvez você nem imaginou, mas por causa da palavra que você vai colocar para dentro, você vai chegar. Você vai chegar onde Deus planejou para você. Eu creio nisso, irmão, de todo o meu coração. Você vai chegar aonde Deus planejou que você chegasse. Você precisa só se alinhar à palavra, se ajustar, né? Tirar as coisas que não prestam da sua vida e entrar no plano de Deus para você. Amém? Lá em Salmos 138, versículo 8, vão abrindo aí. Diz assim: o Senhor me assistirá até o fim. Ó Eterno, teu amor dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Amado, o amor de Deus por você é para sempre. Ele não ficou chateado com você, não, porque ele sabia que você ia cometer algumas falhas. Às vezes a gente se sente, né? No início eu falei sobre condenação. Às vezes a gente pensa que Deus não ama mais a gente porque a gente caiu, a gente pecou. Você acha que Deus não sabia que você ia cair? Mas o amor dele não muda por você. Amém? Quando você estava no mundão lá, ele não te amou? Por que agora ele não te ama mais? Né? A gente tem essa mania, amados, de pensar isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Amém, glória a Deus, amou o mundo. Mas ele ama os crentes também. Porque tem lugares, né, que diz assim, a mão de Jeová vai pesar sobre você. Amado, um contexto complicado esse, né? Porque a mão do Senhor, ela pesa de bênção, né? A mão do Senhor, ela é pesada, irmão, no sentido de abençoar a nossa vida. Amém? As coisas, você não pode seguir a Deus, amado, por medo, né? A gente cantou aqui agora há pouco, eu não sou mais escravo do medo. Tem pessoas que estão servindo a Deus com medo de ir para o inferno. Não, amado. Sirva a Deus porque Ele é seu Pai. Ele te criou, Ele te formou. Ele quer o seu melhor. Não é? Amém? Então, não fica pensando, né, nessas coisas, não. Em palavras que você ouviu, em coisas que aconteceram na sua vida. Faça tudo isso ser novo para você. Espera aí, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Tudo se fez novo na sua vida, irmão. Esquece o passado. Né? Você não foi chamado para viver uma vida pensando no que aconteceu errado. Ei, aconteceu, ficou para trás. Agora eu preciso avançar. Eu preciso ver Deus na minha vida. Eu preciso crescer nele. Eu preciso cumprir o propósito dele para a minha vida. E se eu ficar preso no passado, naquilo que eu pequei, naquilo que eu errei, naquilo que não deu certo, irmãos, eu vou deixar de viver o melhor de Deus para mim hoje.
Amém? Eu vou deixar de viver o melhor de Deus. Então, uma vida de fé, irmãos, é uma vida que você precisa se alinhar realmente com a palavra do Senhor. Isso é fé. Né? Eu não estou vendo nada, mas eu creio. Eu preciso falar para que as coisas aconteçam. Sim, a fé ela tem uma voz. Amém? De manhã o pastor até falou sobre o livro Não Fale Negativo, né, pastor? Está ali na livraria, se você quiser adquirir. Já acabou? Oh! Quem quiser pode encomendar a Larissa, né, esse livro, Não Fale Negativo. É um livrinho que você vai ler em meia hora, rápido. Você devora ele rapidinho. Então, por quê, irmão? Porque as coisas negativas, elas atraem coisas negativas, né? As coisas boas que a gente fala, que a gente coloca uma trava na nossa boca, é para que as coisas avancem e as coisas prosperem. Se você falar negativo, se você falar, pensar, passar o dia todo diante de uma televisão, vendo noticiário, irmão, você não vai ter uma palavra boa para dar para ninguém, não. Vai chegar alguém perto de você e você vai falar aquilo que você está ouvindo. Você está meditando naquilo. Né? Nessa pandemia, eu assisti 2 vezes o noticiário. Eu fiquei apavorada. 5 minutos eu desliguei. Eu desliguei, irmãos, porque aquilo ali não me acrescentou nada. Nada, muito pelo contrário, me prejudicou, porque eu fiquei pensando naquilo e eu digo, meu Deus, e agora? E agora nada, irmão, a gente está em Cristo. Né? A nossa posição não é uma posição inferior, não. Nós estamos em Cristo, o céu não está em crise. Sabia que o céu não está em crise? Não está, não. Não tá, o céu não está em crise, as portas, né, do céu não estão fechadas, não está cerrada. Né? Dificuldade podemos até passar, mas isso não é o nosso fim. Não é o nosso fim, irmão. Ah, perdi o emprego, e agora? Não, amado, o Senhor vai abrir uma porta. O Senhor vai fazer o recurso chegar para você. Você não será envergonhado, você não será derrotado. Amém? Agora, se você acreditar em tudo que eles estão falando, irmão, é bem capaz que você tenha uma vida derrotada. É bem capaz, porque você não está se enchendo da verdade. E a palavra do Senhor é a verdade. Amém? Vamos ficar